E aí galera, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a geladeira BB53 da Panasonic e vou mostrar pra vocês tudo sobre ela e se você deve comprar ou não uma dessas. Segue o vídeo! Vou filmar essa parte do vídeo aqui em pé para vocês verem ela por inteira. É uma geladeira muito bonita. Ela tem um design aqui diferente nas cores dessa parte aqui, um pouco mais claro. E aqui também ela tem um painel espelhado, bem bonito, com as funções bem simples de mexer. O que chama mais atenção nessa geladeira é a questão dela ser inverter e inverter. Ela ser inverter quer dizer a questão dela ter o freezer embaixo. E ela ser inverter, tá aqui no painel, é em questão a economia dessa geladeira. A tecnologia inverter, de acordo com a mudança de temperatura dentro da geladeira, o motor opera em diferentes velocidades. Ou seja, quando a temperatura está estável, o motor trabalha menos e economia energia. Quando a temperatura sobe, ele entende que precisa trabalhar mais e assim só ele aumenta a potência. Ou seja, essa geladeira não é igual às geladeiras antigas que fica o tempo todo trabalhando no máximo. Ela consegue entender a hora que ela precisa trabalhar mais ou não. Outra dica de montagem que eu posso passar para quem está comprando essa geladeira é sempre utilizar ela com 5 centímetros de distância nas laterais, só nessa parte aqui que eu não consegui, e no fundo deixar 10 centímetros de distância com a parede para ela ventilar bem. Bom, e vamos começar aqui no painel dela, né? Ela tem várias funções no painel que são fáceis de mexer. E aqui começando em mod, nós temos 3 modos. O modo que é para viagem, se você não ficar abrindo a geladeira, não ficar ninguém em casa, você liga esse modo e a geladeira vai trabalhar na mínima potência possível dela. Isso então é para você que vai viajar e não ficar abrindo a geladeira. Esse modo aqui é o modo festas, que tem um balãozinho, e a geladeira vai trabalhar por 6 horas na potência máxima, que é para quando você for ficar abrindo e fechando a geladeira toda hora. Esse modo aqui é o modo compras. Você acabou de chegar em casa, tem várias coisas que você quer gelar, e você abre a geladeira e coloca um monte de coisa que não está gelada, né? Então você coloca esse modo compras e ele tenta gelar isso mais rápido. Eu mesmo nunca utilizei nenhum dos 3 modos. Eu já tentei utilizar o de compra, mas eu vi que não era necessário, porque o freezer trabalhando assim na temperatura que eu moro aqui, ele já trabalha tranquilo quando você chega com compra em casa. E para você mudar o modo, simplesmente você vai clicando aqui nos botões, e para você trabalhar nesses modos aqui, você simplesmente vai apertando, e para você desligar é só apertar novamente que ele desativa. Em Freezer Control, para você que acabou de chegar a geladeira recém-comprada, o indicado é para você deixar ela por 12 horas, pelas primeiras 12 horas, ligada aqui nessas duas bolinhas, que seria aqui. E ela até ligou a Econave aqui quando eu apertei. Ó. Já vou explicar isso. E para você que tem mora em um lugar acima de 32 graus, é indicado, e está com o freezer muito cheio, né? É indicado deixar aqui. Eu moro em uma área quente de Minas e uso tranquilamente aqui e tudo lá no freezer fica bem gelado. Essa opção aqui, Drink Cooler, é para quando você quer gelar bebida de forma rápida. Então aqui ele tem 3 opções do tipo de bebida que você vai escolher. Vou deixar aqui o celular focar um pouquinho. Escolhendo uma dessas 3 opções para a bebida desejada, você vai colocar essas bebidas no freezer em qualquer uma das 3 gavetas, que ele vai gelar. Nesse modo aqui, quando ele bater esse tempo, ele vai te avisar e fazer um apito. E é recomendado que você retire bem nessa hora a sua bebida. E de acordo com o manual, é perigoso ele estourar latinhas, por exemplo, se você deixar a mais, que o freezer vai estar muito gelado caso você ative essa opção. E aqui temos a opção mais louca dessa geladeira, que é a Vitamin Power. Ela não gasta energia, não consome os LEDs e é indicado então que você sempre deixe ligado. Essa função realmente me assustou, porque a alface, tomate, tudo que você coloca na área ali que é indicado, eu vou mostrar para vocês abrindo ela, dura tipo o dobro de uma geladeira comum. E aqui o Turbo Freezer é caso você queira gelar com muita pressa alguma coisa, você ativa e o freezer vai trabalhar na potência máxima dele. É só clicar também e ativar. O Lock, você aperta ele por 3 segundos para ativar e aperta por 3 segundos para desativar, é bloqueio dessas funções aqui e ninguém mexe. Caso você queira deixar, por exemplo, na festa e tem muita gente mexendo na geladeira, você quer que não mudem isso, você segura o lock ali por 3 segundos. Essa geladeira também é frost free, ela não precisa de fazer o descongelamento dela, ela descongela sozinha, né? Não fica aquelas paredes de gelo na geladeira. Pessoal, essa função Econave, ela só liga se a geladeira estiver com o freezer no médio e lá dentro dela também estiver estabelecida em médio. E ela liga essa luz aqui dela, que fica verde, somente quando a geladeira está em ambiente escuro e você parou de ficar abrindo e fechando a geladeira. Essa geladeira, ela memoriza a frequência de utilização dela durante 3 primeiras semanas. Aí na 4ª semana, ela já memorizou tudo e sabe como é que ela vai controlar o seu funcionamento. Então talvez aí, depois da 3ª semana, o comportamento dessa Econave pode mudar. Então não se assuste, porque a geladeira vai ter entendido o quanto ela precisa trabalhar na sua casa. Então painel explicado, né? Vamos abrir aqui a geladeira para mostrar como funciona ela por dentro. Bom, como eu disse, eu já vou mostrar aqui para vocês, ó. Essa função do Vitamin Power que está ativada, ela influencia aqui nessa luz que fica ligada aqui dentro. Então, quando você ativa aquele lá, essa luz sempre fica ligada. Ela fica ligada o tempo todo. Porque isso aqui imita o processo de fotossíntese dos alimentos e é o que faz com que os alimentos durem o dobro de uma geladeira normal. Isso é o que eu mais achei legal nela até hoje. Então, esse compartimento aqui é o que você vai utilizar para colocar suas frutas e verduras.
O indicado é deixar cada grupo de frutas aqui dentro de um saquinho plástico. Eu não coloquei só dessa vez, mas geralmente eu coloco. Essa gaveta tem um filtro que faz com que a umidade nunca esteja acima do ideal. Esse filtro é composto de um material que é constituído de poros. Esses poros se abrem completamente quando a umidade desse compartimento aqui chega perto de 95%. Então isso faz com que libere a saída da umidade. Então, fazendo com que a umidade reduz e ele repete esse ciclo sempre para manter os alimentos com maior duração. Bom, aqui também nas gavetas da geladeira tem esse compartimento específico para refrigerante. Ele está até escrito aqui, ó, porta-latas extra frio. E ele consegue chegar até -3 nessa área aqui. Cabe 12 latas nele certinho. Ele é bem compridinho e ele vai alternando aqui, ó. Se você empurrar uma, ela consegue trocar de lado, tá vendo? E aqui tem uma gaveta para você descongelar seus alimentos. No caso aqui tá o almoço. Eu deixei ele aqui no cantinho, mas ela também é grande, tá vendo? Tem bastante coisa. E ele é um compartimento extra frio específico para você descongelar peixe, carne, né, no caso. Eu vou distanciar aqui para vocês verem. Vou tentar segurar a porta aqui. Essa é a parte interna da geladeira. Eu gostei muito da porta dela também, tem bastante compartimento. Esse compartimento aqui, ele pode ser levado à mesa, ele retira, ele sai daqui, ele é retirado. Você pode colocar aqui os molhos, aqui pode colocar algum queijo, requeijão. E essa porta dela aqui, ela consegue sustentar bastante peso. Eu vou deixar aqui na tela, eu vou deixar aqui no vídeo os pesos indicados para cada área, de acordo com o manual. E aqui nessa área, ela consegue colocar refrigerante de até 3,3 litros. Aqui ela tem mais 3 áreas para você colocar seus alimentos. Essa prateleira do meio, você pode empurrar ela para trás, caso você queira colocar algum refrigerante, alguma coisa com altura maior aqui nesse local. Você consegue empurrar ele para lá, até mais ou menos no meio, tá vendo? Dela aqui, da gaveta. Vou deixar ela aqui que eu não estou precisando disso no momento. Uma outra coisa que eu indico muito para todo mundo que compra nessa geladeira é que ela tem uma ventilação na parte esquerda, na parte direita e no fundo, na parte superior, lá naquela área ali. Então essa geladeira, como ela é inteligente, ela consegue entender a quantidade de alimentos que você tem dentro e assim ela vai gelar a quantidade necessária para aqueles alimentos. Então o que é indicado para ela? Nunca deixar seus alimentos encostando nas paredes laterais, nem no fundo. Por quê? Se você deixar tudo encostando aqui nas paredes, ela entende que sua geladeira está muito cheia e ela vai trabalhar mais e com isso consumir mais energia. Essa geladeira já veio aqui com essa prateleirinha para 12 ovos, você pode movimentar ela. Eu deixei aqui, mas muita gente deixa aqui embaixo. Então como eu falei, para você conseguir o máximo de economia nessa geladeira, procura sempre deixar os espaços para ventilação. Uma coisa que eu esqueci aqui é que a iluminação dela é toda em luz LED. Tanto essa parte quanto aquela lá. E essa geladeira também conta com controle de refrigerador atrás da segunda prateleira aqui. E o indicado é que você utilize ele em médio. E agora então vamos pro freezer. Bom, aqui no freezer eu achei ele com um tamanho muito bom. Ele não é iluminado, não tem luz aqui dentro do freezer. E aquela parte da bebida que eu falei e aquela parte da bebida do drink cooler, aquela função lá do cantinho direito, quando você ativa, você pode utilizar qualquer uma dessas 3 portas para colocar a bebida. E aquela função que eu falei do drink cooler, quando você utilizar ela, você pode utilizar qualquer uma dessas 3 gavetas. E aqui, ó, pode ver, minha geladeira está na opção dos mínimos, lá em cima. E, olha aqui, tá até embaçado, tá vendo? Então ela gela muito, muito bem. E não precisa trabalhar muito, né? Não precisa colocar ela na máxima potência. Aqui nós temos uma gaveta de gelo. Ela tem aqui as forminhas, que são removíveis. Você deixa ela aqui e... Deixa eu abrir aqui, ó. Quando você gira, o gelo cai aqui e fica aqui, tá vendo? Sempre lembra de encaixar aqui por total, porque senão o gelo cai lá dentro do freezer. Nunca aconteceu não, mas eu vi já que é possível. Aqui ela tem uma primeira gaveta com tamanho muito bom, cabe bastante coisa. Aqui a segunda e a terceira gaveta possuem mais ou menos o mesmo tamanho. Cabe bastante coisa também, bem tranquila. Deixa eu chegar aqui no fundo para vocês verem, ainda tem mais coisa ali. Então, bem grande. E a terceira gaveta a mesma coisa, também bem grande. A porta dela, você vê que é um material bem resistente, de qualidade boa também. Ela tá ligada, trabalha normal. E não tem ruído nenhum. Ó, pode ver, meu sofá é ali. Eu assisto TV e nunca escutei nenhum ruído dessa geladeira. Ela não tem barulho. De acordo com o manual dela, ela pode emitir alguns ruídos quando ela estiver descongelando. Mas fora isso eu nunca vi. Tipo, é um ruído bem baixinho mesmo que ela emite. E também, caso você tenha acabado de comprar ela e esteja ouvindo alguns barulhos, eu imagino que possa apresentar alguns. Eu não me lembro muito bem que se quando eu comprei eu escutei alguma coisa. Então ela está iniciando a gelar, então pode ser que ela emita alguns barulhos. Mas depois, como se diz, que ela pega o embalo, né? Já está ali trabalhando tranquila. Eu realmente não escutei nada, é bem baixinho mesmo ela trabalhando. Lógico que se você chegar lá perto você escuta. E realmente o barulho dela não incomoda, é uma geladeira diferenciada nisso.
Então os 3 elogios que eu deixo para essa geladeira é a questão da economia de energia, que realmente com esse sistema inverter ela consegue economizar mais do que todas as outras que eu vi desse tamanho. Ela faz 39 kWh somente e conseguiu reduzir na conta de energia no final do mês. Outro elogio é a questão do barulho, que realmente é uma geladeira bem silenciosa. Ai! E por último, meu terceiro elogio, que foi o que eu mais gostei, é essa questão do Vitamin Power, que maçã, alface, laranja, tudo dura tipo 2 vezes mais do que qualquer outra geladeira que eu já tinha visto antes. Se vocês possuem uma geladeira igual essa, se tiverem algum comentário aí do que vocês gostaram ou não, coloca aí embaixo nos comentários. E se vocês quiserem comprar uma igual também e tiver alguma dúvida, pode deixar a mensagem aí embaixo também. E essa geladeira aqui tá completando 2 anos que eu tenho ela e realmente nada a reclamar. E esse modelo aqui, BB53, você encontra também na cor preta, que é aquela que tem o vidro na frente, e também na cor branca, né? Então todas essas dicas do vídeo aí servem para essas 3. Bom galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que esse vídeo ajude aí alguém a tirar dúvidas dessa geladeira, se compra ou não. E para quem tem alguma dica aí, seja útil. Se gostaram, deixa o joinha, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!